Olá, hoje a gente vai mergulhar num evento que, segundo as escrituras, transformou um complô político, uma trama, no ponto central da história da redenção. O nome da nossa análise de hoje é bem direto: uma morte por muitas vidas. E para começar, vamos pensar nessa imagem que é bem forte e resume perfeitamente o que aconteceu. Imagina só, um homem tentando apagar um incêndio, jogando gasolina no fogo. Pois é, foi basicamente isso que os inimigos de Jesus fizeram. Numa tentativa desesperada de conter a influência dele, eles acabaram, sem querer, jogando combustível no plano divino que iria mudar tudo. Então, por onde tudo isso começou? Bem, nossa primeira parte fala de uma reação explosiva. O estopim foi a ressurreição de Lázaro. Só que em vez de unir todo mundo, deixar as pessoas maravilhadas, esse milagre acabou abrindo uma rachadura bem perigosa na sociedade da época. E olha só como essa divisão fica clara aqui. De um lado, um grupo, muitos dos que viram o que aconteceu, creram em Jesus. A evidência estava ali, na frente deles, era inegável. Mas do outro lado, a reação foi sinceramente chocante. Em vez de comemorar, de celebrar a vida, um outro grupo correu direto para as autoridades para denunciar o que tinham visto. E esse ponto aqui é fundamental, sabe? Para algumas daquelas pessoas, a lealdade ao sistema, a religião organizada, era mais importante do que a evidência de um milagre. Elas viram o homem voltar dos mortos e a primeira coisa que fizeram foi tentar proteger o status quo. Isso mostra uma coisa bem forte, que o milagre, por si só, às vezes não é suficiente para mudar um coração que já está decidido. Agora vamos dar uma olhada na perspectiva das autoridades. Para o Sinédrio, que era tipo o conselho governante da época, Jesus não era um Messias para ser investigado. Não. Ele era um problema. Um problema político, explosivo, que precisava ser neutralizado. E o medo deles, olha, não era uma questão de teologia. Era pura política. Eles admitiam que Jesus fazia muitos sinais. O problema não era a falta de prova. O medo mesmo era de perder o controle, perder o templo, perder a posição de poder deles e, o mais importante de tudo, perder a paz frágil que eles tinham com o Império Romano. E é no meio desse impasse todo que entra em cena a figura decisiva, Caifás, o sumo sacerdote. E ele não chega com argumento religioso, não. Ele chega com uma solução fria, pragmática e, para ser sincero, brutalmente política. E são essas as palavras que basicamente selam o destino de Jesus. Caifás simplesmente corta a discussão com um cálculo frio. Ele diz, olha, é melhor que um homem morra para salvar o sistema todo. É uma declaração de conveniência política, não tem nada a ver com justiça. Para ele era uma questão de custo-benefício, simples assim. Só que é aqui que a história dá uma virada simplesmente surpreendente. O que era para ser só uma jogada política acaba sendo visto como uma profecia divina, totalmente sem querer. Vamos entender como isso acontece. Essa tabela aqui resume a grande ironia da história toda. Pensa só. De um lado, o plano humano. O que era? Um cálculo político para salvar o sistema, que resultou num crime. Agora, olha o outro lado. O plano divino. A mesma frase de Caifás se transforma numa profecia divina para salvar o mundo e se torna o maior ato de graça. É incrível, né? Caifás nem fazia ideia, mas ele estava profetizando. A morte de Jesus não ia servir só para um propósito local, para salvar a nação de Israel da fúria de Roma. Não. O propósito era global. Reunir gente de todas as nações, como o Evangelho de João explica depois. Então, o ponto de virada foi esse. A partir daquela reunião, a decisão estava tomada. Bateram o martelo. A sentença de morte de Jesus foi selada pelas autoridades máximas. O plano dos homens estava oficialmente em andamento, e sem que eles soubessem, estava cumprindo um plano muito maior. Com a decisão tomada, a atmosfera muda completamente. A gente entra numa contagem regressiva para o confronto final. Jesus se retira de forma estratégica, enquanto a cidade de Jerusalém inteira começa a se preparar para a festa mais importante do ano, a Páscoa. Vamos acompanhar essa linha do tempo para entender a tensão. Primeiro, sai o decreto de morte. É oficial. Depois, Jesus se retira para um lugar chamado Efraim. E importante, não é por medo, é controle total da situação, esperando o momento certo do Pai. E enquanto isso, a tensão em Jerusalém só aumenta. Todo mundo se perguntando, será que ele vai ter coragem de aparecer na festa? A coisa vira literalmente uma caçada humana pela cidade inteira. Dão uma ordem oficial de prisão. Qualquer pessoa que soubesse onde Jesus estava tinha que denunciar.
Imagina o clima. A maior festa religiosa do ano prestes a começar e o homem mais procurado do país está por ali em algum lugar. Olhando para esse tabuleiro, para esse grande jogo, fica claro que os líderes achavam que estavam com tudo sob controle. Do ponto de vista deles, eles estavam só executando um plano para eliminar uma ameaça, um problema que colocava em risco a estabilidade e o poder deles. Só que, na realidade, eles estavam fazendo outra coisa. Eles estavam preparando o sacrifício que salvaria o mundo. A grande virada de roteiro é essa. Ao tentar destruir Jesus, eles estavam, na verdade, preparando o Cordeiro da Páscoa. O plano para calar a voz dele se tornou o exato caminho pelo qual a salvação seria oferecida ao mundo. Então, fica muito claro que a cruz não foi um acidente, não foi um erro de cálculo, não foi uma tragédia que ninguém esperava. Foi um evento intencional, central no plano divino, algo preparado desde sempre. Pensa um pouco nisso. A execução de um homem inocente, planejada pelas maiores autoridades religiosas e executada pelo poder político, foi sem dúvida o maior crime da história da humanidade. E esse crime se tornou um maior ato de graça. Essa é a ironia final e a mensagem mais poderosa dessa passagem. Deus usando a maldade dos homens para realizar o seu bem maior. E para fechar, essa análise toda nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. A história mostra como uma morte trouxe vida para muitos. A grande questão que ecoa até hoje é essa. Se Cristo morreu para dar vida, essa vida tem sido recebida?